Senhoras e senhores, hoje é um momento histórico aqui para a Estilo Web Rádio. Eu estou recebendo uma lenda viva, né, do rock nacional. Uma vez ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: fazer música é fazer música. Requer inspiração e amor, nada mais. Uma bela canção sempre vai poder mudar o mundo. Estou falando de Ney Vansoria, uma carreira extremamente consolidada, parte do rock nacional. Ney, muito obrigado de você ter aceitado aí falar com a gente. Legal, Rafael. Sempre bom trocar ideias e, enfim, passar para o pessoal um pouco das canções, da minha história, do que eu ando fazendo. Essa é a história. A partir dessa primeira frase que eu citei aqui, você acha que as pessoas elas desistiram de mudar o mundo e que hoje elas estão consumindo muito pouco a arte e muito mais produtos? Não, cara. Eu acho que as pessoas se acomodaram, né? Eu acho que nem eu faço uma brincadeira, uma comparação, a comodidade, né, e a praticidade venceram a verdadeira coisa. Por exemplo, por que o pessoal compra e consome margarina, né? Sabendo que é uma porcaria, né? Quando poderia consumir manteiga. Porque quando tira da geladeira, a margarina está molinha e a manteiga não tem que esperar ela ficar um pouquinho mais molinha para poder passar no pão. Então, é o caso típico que a praticidade vence, né? A comodidade está em primeiro lugar e não aquilo que deveria estar, que é, enfim, no caso da margarina e da manteiga, se alimentar melhor, né? No caso do nosso espírito, alimentar o nosso espírito com arte, com música, enfim, com pintura, com dança, com canto, com tantas frentes que a arte se desenvolve, requer mergulhar no universo, requer conhecer o artista, dedicar tempo a isso, mas hoje todo mundo quer dominar qualquer coisa em 15 minutos, quer dizer, a praticidade de um aplicativo ou de uma plataforma se sobrepõe a importância artística que aquele artista pode trazer e agregar para a vida daquela pessoa que está buscando aquilo, né? E a gente tem um grande, enfim, um pouco uma brincadeira da teoria da conspiração, mas um grande movimento, e hoje eu estava falando com o Juliano, que toca baixo comigo, sobre isso, um grande movimento das plataformas e de todo esse mundo digital que se impôs muito mais esse ano, em função da pandemia, na vida de todo mundo, com que o artista, a imagem dele, todo o trabalho e o conceito que envolve uma canção, um álbum, fica simplesmente diluído nos playlists, enfim, naquele mundaréu de músicas e coisas que ninguém mais sabe quem é quem, não importa. O que importa é o frisson rápido, aquela fagulha que durante alguns minutos ela brota e quem está te proporcionando isso não tem mais importância. E aí é preocupante porque as pessoas estão assim embebidas com aquilo tudo e venceu a comodidade, pelo menos por agora. E é muito triste, né? Porque aí depois quando você vai ver, já passou, né? As pessoas demoram para perceber. O Skank chegou a comentar que eles vão parar porque eles já não veem mais propósito, muitas vezes, em gravar um disco, todo aquele trabalho que dá, né? E é uma coisa muito, muito triste, realmente. O TNT e os Cascaveletes, né? Eram, na minha opinião, uma das bandas mais rasgadas, assim, transgressoras dos anos 80. Letras pesadas, né? Carro Roubado, Jéssica Rose Menstruada, né? Uma coisa bem bacana. Na época, como as rádios, os jornais, as famílias, né? As meninas, né? Os pais das meninas, como que eles recebiam as mensagens de vocês, né? Principalmente porque estamos falando aí de um final de ditadura militar, um período de abertura, né? Muito interessante, né? A época que vocês surgem. Hoje a gente tem outro tipo de ditadura, né? Mas esse é outro papo. Cara, em função do momento que a gente vivia histórico, né? Que não existia essa vigilância plena de tudo e de todos sobre todo mundo, era
não era muito complicado que as pessoas tivessem mundos paralelos, né? Quer dizer, que a molecada pudesse ter aqueles discos escondidos e ouvir lá, que não tinha como chegar nisso, né? Quer dizer, os pais não tinham esse controle que hoje tem sobre os filhos. E, enfim, a gente era molecado também, né? Quer dizer, nós éramos os transgressores na casa dos outros, mas nas nossas próprias casas nós também éramos. Então, era um relato de realidade daquilo que a gente vivia, daquilo que a gente se aventurava por fazer. E, por sorte, a gente tocava guitarra e, né, e tinha um pequeno grupo de amigos que formavam uma banda. E isso chegou nas pessoas e, pum, foi um fogo que se espalhou muito rápido. É muito legal, assim, tantos anos depois que isso rolou, que essa molecada, essa garotada que na época transgredia, né, a vigilância dos pais para poder ouvir Menstruada, Nega Bombom, essas coisas, mais tarde, já um pouco mais maduros, mostravam para os pais isso e davam risada, né, sobre aquele momento histórico e depois compartilhavam com seus filhos, né? Mostrar, ainda isso hoje acontece, tipo, puta, isso que é, né, atitude, rock de verdade, tal, toda aquela história que a gente ouve direto. E é muito bacana, né? Por exemplo, eu tenho um filho que tem 19 anos, né? Eu nunca parei para contar para ele nenhuma história de tudo que rolou, mas eu sei que ele já, enfim, sabe das coisas que aconteceram, né? Porque tá aí, né? Hoje esse acesso todo não existia naquela época e isso dava uma aura, assim, de mistério e de sabor muito mais gostoso do que simplesmente dar uma cuspida no celular e a coisa saltar, né? Verdade. E passados 36 anos, né, mais ou menos ali, você acha que teria espaço para os Cascaveletes, para o TNT, no Brasil atual? Se pensar, Cascaveletes, eu saí de Cascaveletes em 91, final de 90, logo depois a banda, enfim, terminou de se dissipar e nós nunca fizemos absolutamente nada para manter a banda, com exceção de um show que teve em 2007, se não me engano, e só, mais nada. E a banda tá aí, quer dizer, todos os dias as pessoas vêm falar comigo sobre Cascaveletes, né, sobre TNT, sobre aquela história daquele momento e tal. Eu acho que tem espaço, eu acho que ainda é presente, eu acho que ainda é vivo, eu acho que faz parte da vida das pessoas. Eu acho que tem relevância enquanto o que produziu e o que simbolizou num momento histórico e que fundamentou, né, as coisas que vieram depois, a minha carreira solo do Flávio, carreira solo do Charles também, que era nosso parceiro do TNT, e do Frank Jorge. Então, eu acho que os fãs das bandas que a gente fez lá nos anos 80 ganharam, né, uma diversidade de carreiras que segue até hoje. Eu sigo produzindo, tenho sei lá quantos discos lançados. Né, sei que tu escutou Borderline recentemente, que é meu álbum mais recente. E o que eu faço hoje é consequência do que eu comecei a fazer lá atrás, né, no TNT e no Cascaveletes. Então, o espaço é esse que hoje eu ocupo, né, dentro do imaginário das pessoas. Acho que sim. O Frank, inclusive, deu uma entrevista algumas semanas atrás falando justamente desse cenário, mas eu vou abordar isso um pouco mais para frente, ali no finalzinho, né? Mesmo porque você e o Flávio, né, o Júpiter, Apple, o Maçã, vocês eram muito próximos, né? Vocês chegaram a sair juntos de uma banda, fundaram outra juntos, né? Provavelmente brigaram ali com gravadora, né? Tiveram ali diversos problemas, né? Com N coisas. Mas como que você analisa, né, a parceria de vocês, né? Sua e do Júpiter? Né? É meio que Lennon e McCartney, assim?
A gente gostava de pensar que era. Uh, a gente tinha uma química realmente impressionante assim para compor. Foram anos muito prolíferos, né? A gente compôs, sei lá, acho que literalmente centenas de músicas, nem tudo foi lançado. Tem músicas que foram gravadas que também não foram lançadas, muita coisa. Realmente foram anos muito intensos de composição e a gente tinha uma cumplicidade. A gente não gostava das mesmas coisas, né? E isso possibilitava que houvesse um encaixe das nossas composições, porque se a gente fosse na mesma vertente de ouvir tudo exatamente igual, a gente teria um pouco um choque, porque as fontes seriam exatamente as mesmas, e não eram. Isso eu acho que possibilitou ter esse tempero, assim, esse agridoce, né? Essa coisa que se complementa e que fazia a magia das nossas composições. E eu acho que, enfim, né, já compus com outras pessoas, mas eu acho que o Flávio foi meu grande parceiro, sem sombra de dúvidas. Tem uma música dele do Uma Tarde na Fruteira, ele fala assim, como é que é? A gente junto não rola, né? Não sei, acho que nós gostamos das mesmas coisas, mas a gente junto não rola. Acho que é as mesmas coisas, né? Não sei se você tem alguma parceria nesta canção específica, mas a sua frase me lembrou muito essa canção desse disco. É o que eu estou dizendo, entende? As coisas se complementavam e os pensamentos, apesar das influências serem um pouquinho díspares, assim, diferentes, elas eram complementares, e quando se traduzia nas canções que a gente escrevia, as coisas eram, né, se encaixavam, feijão com arroz. E é muito interessante porque a sua carreira solo, ela é muito bem consolidada, e a gente percebe assim, você já lançou muito mais coisa fora do Casca, do TNT, e são coisas assim que não se repetem, né? Eu ouvi todos os seus discos, né? E eu percebo que cada um tem uma sonoridade diferente, até uma técnica vocal, né, diferente. Eu achei assim, você se prepara muito bem, né, para gravar um disco. O disco ele tem começo, meio e fim, né? Achei muito bacana, né? E a partir de Avalon, né, você dá um norte diferente, né? Você fala assim, ó, agora é isso, né? Fica assim uma coisa mais madura, né, do que era, né? E isso é muito interessante, né? É muito bom. Até fazendo uma reticência, né? Seu olhar na TV ainda parece melhor do que o que vocês veem, né? Muito bonito isso. Você ainda sente esse prazer de mudar, por exemplo, de lançar uma coisa totalmente diferente do que você fazia, né? Como é o Borderline, por exemplo? Sim, eu acho que isso é o que instiga artisticamente, né? E que faz com que o ímpeto de fazer, né? Ele segue e é uma compulsão quase, né? Eu não concordo com a visão, por exemplo, que os meninos do Skank têm, tipo, como ficou assim e tal, não tem mais sentido. Eu não faço música para os outros, né? Eu faço para manter minha sanidade mental. Eu preciso fazer música, né? Não é o fato, né, e o caminho todo, a caminhada de gravar e de lançar vem depois, é uma consequência, porque eu não vou guardar só para mim isso, mas a motivação inicial é para eu não enlouquecer, sabe? É uma coisa que eu preciso. Eu posso estar assim, sei lá, eu digo, tá, não tô com saco, não tô afim de fazer, tá? Daqui a pouco, pum, vem a porra da música e me sacode por dentro e, né, começa a cuspir palavra, melodia, música e sai, né? É uma brincando, é uma maldição, porque me acompanha, assim, né? Uma coisa que tá ali, tá sempre esperando eu estabelecer o canal que pá, sai. E tanto que eu já estou trabalhando um álbum novo, né? Já tem nome provisório e tal. Hoje estava falando com o Juliano sobre isso, que chama O Plano, né? O nome do álbum. E, e eu gosto de produzir álbuns
que tem conceito, né? Eu acho que é bacana as pessoas que hoje em dia menos, né? Eu acho que eu entendo a postura do Skank e isso é realmente chato, quer dizer, as pessoas não mergulham mais na história, mas eu continuo fazendo esse material que dá a possibilidade das pessoas mergulharem, busco ainda ser um farol, né, no meio do nevoeiro, né, para que as pessoas tenham eventualmente uma guia se quiserem ir por aquele caminho. E esse é o meu trabalho, o meu ofício, né, com o alemão também, né, com o Humberto. Muitas vezes a gente falou e teve um dia lá que ele estava lá na Good Music e disse, porra, cara, a gente tem sorte que o nosso ofício é isso, né? É uma loucura interna, uma cabeça que nos move a fazer, que não tem muita explicação, se perguntar por que a gente faz. Não sei, a resposta mais próxima disso que eu consegui é para manter minha sanidade mental, é para não enlouquecer, né? E claro, tem toda uma parte externa, né? Que depois que a música está pronta, gravada, foi para a rua, que é depois que o bolo está pronto, né? Mas a minha loucura ela é antes, é de escolher a farinha, de ver qual é a receita, para toda essa história. Então, sei lá, não sei se eu respondi ou não. Mas... Não só respondeu, como você me permite, que bom que não foi em vão, né? Que é a frase, o alemão que você cita é Humberto Gessinger, né? Isso, que eu chamo de alemão. Que bom fazer a travessia, né? Do outro lado havia uma multidão, acho que foi... Isso é um pouco isso que eu falei, né? Quer dizer, essa canção, porque quando a ideia do álbum Duetos, né? Que tem o alemão, tem o Armando, tem o Nenhum, tem Papas, tem a Rosa Tatuada, enfim, uma canção inédita com Flávio também no final, que é por sorte, um registro que eu fiz no celular num encontro nosso. E a ideia era reunir velhos amigos, velhos contemporâneos de música e não visitar o nosso passado, senão o nosso presente, fazendo algo inédito, algo novo. E aí, com o alemão ali, a gente sentou aqui em casa, aqui na sala e tal, ele, pois pai, sobre o que nós vamos escrever e tal. Ele, porra, já sei, cara, vamos escrever sobre nós, né? E, enfim, 30 anos e 3 minutos é, né, a busca de um resumo ou de um fragmento que possa ser sintetizado em 3 minutos na forma de canção, né? Linda canção, né? Parece uma carta, né? Parece aquela música do Erasmo com o Roberto, a carta, né? Assim, uma coisa dos dois amigos conversando. Realmente é muito. Esse disco de dueto seu é fantástico, inclusive, né? A música que você cita com a Rosa Tatuada era uma pergunta que eu ia fazer, né? O que o amor pode fazer, né? Porque mostra assim. Se você comparar o Ney ali do Casca, né, do Casca Cabeletes, do TNT, com o Ney do que o amor pode fazer, deixando de usar preto, né? E que era uma pergunta que eu ia fazer assim, casar, né, ter filhos, como você cita ali, uma letra muito bonita também, requer também uma mudança de vida, né? De não estar mais, de repente, nas baladas, trocar fralda de criança, e etc e tal. Isso inspirou você ou de repente tirou, né? Você precisava daquela loucura para escrever? Acho que não, né? Acho que é até uma pergunta meio boçal mesmo que eu fiz, né? Não, cara, são fases, né? Quer dizer, eu entendo, as pessoas ficam com imagens cristalizadas dos artistas, né? Quer dizer, tipo, tem um monte de gente que tem imagem minha lá das bandas do TNT, do Cascaveletes, pá, cabeludo, parará, muito louco, aquela coisa. Aquilo foi um momento, né? A fotografia capturou, as músicas capturaram, os shows transmitiram isso naquele momento, mas eu vivo o hoje, né? Eu vivo o momento de agora, que eu estou dando essa entrevista para ti, falando sobre a minha carreira toda. Eu estou aqui agora, né? Eu não preciso fazer uma pose, armar para aí que eu vou me preparar para a entrevista, fazer uma onda assim, né? Como se fosse aquela história, né? Eu não preciso botar cartola que nem o Slash, né? Para montar o personagem. Eu acho que essa é a história bacana do amadurecimento artístico, né? Os caras que eu curto, que são referências para mim, eu curto o amadurecimento da carreira deles, né? O que eles estão fazendo agora. Claro que eu
né, curto as coisas antigas também, mas pô, eu consegui sintonizar na viagem atual, para mim é a grande história, né, o grande lance. E em relação a tudo que o amor pode fazer, desculpe, essa canção, o Jacques trabalhou comigo né, por muitos anos, né? Ele foi meu road no começo do Cascaveletes, e aí que eles formaram o Rosa Tatuada, o Barézinho, que era o baterista também, né? Era irmão do Baré, a batera do Cascaveletes, e o primeiro show que eles fizeram foi abrindo o Cascaveletes, né? E então eu conheço ele, né, há décadas, e depois ele veio trabalhar comigo na Good Music, trabalhou comigo até final do ano passado, é um querido amigo. E na época que eu estava fazendo esse disco, que eu convidei ele para participar, eu já escrevi algumas letras para Rosa também, né? E ele estava super apaixonado, estava com uma namorada e tal, assim, cara, e ele estava todo assim, né, no período um pouco mais. E eu escrevi, cara, a história assim que ele estava vivendo naquele momento, mostrei para ele, ele deu risada assim. E aí a gente fez a música, acabamos juntos, ela e foi muito legal. Enfim, a música é divertidíssima, né? Todo mundo, todo roqueiro que ouve a música, se não viveu aquilo, tem algum camarada, algum faixa que viveu aquilo. Então, eu não vejo problema nenhum, acho legal, acho bacana. O cara por dentro ele é aquela coisa rock and roll ainda, mas ele teve que adaptar algumas coisas né, pela exigência do dia a dia. Né? A gente melhora, né? Tem uma frase muito legal que diz assim: se a juventude soubesse e se a velhice pudesse, né? Não me interprete mal, mas a gente vai melhorando com o tempo. Eu mesmo, também eu me vejo nessa condição. Hoje eu tô com 35 anos, eu me vejo já nessas etapas. Estou casado hoje também, enfim, mas estou aqui falando de você. Bom, vamos lá. Em 2020, né, você lançou aí o disco Borderline, né? E que é um transtorno de saúde mental que pode causar um padrão de instabilidade comportamental, né, nas relações interpessoais, na autoimagem e afetos, né? A pergunta é, o que muda, de repente, de um cara comum, né, para Borderline? E se esse disco, ao ouvir, me pareceu um disco que tem uma temática de homenagem a alguém? Eu tô correto, de repente, nessa minha afirmação? Não conscientemente, assim, não tem uma coisa apontada, né, para uma homenagem, né? E também Borderline, apesar de ser, as pessoas conhecem o transtorno em si, a música traz essa temática, mas é mais ampla do que isso, né? Ela poetiza um pouco os dramas e as dificuldades que todo mundo tem, os conflitos que a gente encara e como a gente consegue eventualmente superar eles e entender que não há mal que dure para sempre, né? Enfim, aqueles chavões que a gente repete de vez em quando, né? E que o bem também ele não é eterno, né? Os down days, né? Os dias blues, eles vão rolar e faz parte, né? E muito também eu tenho essa visão que são os dias ruins que parametrizam os dias bons, né? Quer dizer, sem os dias ruins seriam dias apenas, né? Então, eu acho que é aprender a entender que a estrada tem buracos te faz transitar e viajar de forma mais tranquila, né? Sabendo dos solavancos e atento a eles, né? Não que tu vai viver só em função deles, mas tu também não vai viver achando que é tudo um asfalto lindo e maravilhoso. E o disco, cara, eu tive muito mais uma preocupação e uma intenção de uma roupagem de caras que eu curto, que eram os troubadours, né? Os trovadores dos anos 70, caras como Elton John, Billy Joel, o próprio Springsteen, Tom Petty, enfim, que veio um pouquinho depois, mas toda essa turma que para mim sempre foram fonte de inspiração
e o fato de eu ser essencialmente um guitarrista e ser conhecido como guitarrista, esse é um álbum que eu propositadamente trouxe as composições pro piano, né? E isso tem toda uma outra dinâmica sonora, toda uma outra dinâmica de partes, de músicas e de modulações, uh, que, enfim, acho que ficou muito legal. E eu tentei também, que é o mais difícil em gravações, manter muito simples o disco, né? As gravações são feitas aí, partindo para a parte mais da produção do disco. Se tu ouvir, as canções têm poucos elementos, né? É normal que tenham canções que tem bateria, baixo, piano, uma guitarra, um violão e voz, né? Quer dizer, muito simples conceitualmente, o que é um pouco mais difícil, mas era o que as canções pediam, assim. E acho que, enfim, consegui chegar perto. Eu sou professor de História e Filosofia e eu sempre uso música, né, nas minhas aulas, né? Legal. Uso muita coisa do Nenhum de Nós. Outro dia, inclusive, para falar da Cracolândia, eu usei Jornais, né, uma música muito bonita deles. Eu tô falando porque eu sei que vocês são todos amigos. Sim, é verdade. Eu sou um cara, sério, eu sou muito fã do rock gaúcho. Eu acho vocês todos muito bons, né? E eu usei uma música sua numa aula chamada Você Me Mostrou. Muito boa. Você que mostrou. Eu que mostrei para eles, né? Não, digo você que mostrou o nome da música, né? E eu trabalhei com eles, né? Evidentemente, né? A molecada hoje em dia, ela retrata aquilo que você fala na canção, né? Claro. Eu costumo falar que eu sou lactobacilos vivos, né? Eu tô ali dentro dando aula, mas eu tô contra o sistema, professor de filosofia e história geral. Eu sou os dois em um, geralmente é o agitador, né? Mas tudo bem. E aí eu trabalhei essa música, Você Me Mostrou, né? A questão dos animais, a questão da escola, né? E na hora que eu pedi um trabalho ali, né? Isso tudo foi no meio dessa pandemia toda, né? E eles ficaram assim, né, na parte da questão do conservador, né? Tipo, de um lado, você fala de um lado, aqueles que sabem tudo, e o do outro, aqueles que sabem ainda mais, né? E eu trabalhei essa música com o nono ano, né? Falando de Guerra Fria, né? Falando de concepções ali comunistas e capitalistas, né? Então, particularmente, Você Me Mostrou é uma canção de cunho político, social, educacional, né? E é muito interessante, né? Como que você acha que a gente pode se livrar desse dogma? Porque muitas vezes, que nem você vai usar você vai dar aula, você tem uma apostila, né? Então, se você tem que seguir ali a métrica toda bonitinha, né? Então, aí é que começa o problema, tu entende? Bom, eu sou filho de professora, né? Eu tenho segundo grau completo, né? Não tenho nenhuma outra formação. Enfim, eu falo alguns idiomas, eu conheço o mundo, boa parte do mundo. Tem uma cultura geral que foi quando tu lida com arte, tu tem fome de cultura, né? Quer dizer, tu quer mergulhar, isso é uma curiosidade natural que te alimenta e te inspira, e ela assim, entra num espiral ascendente louco, né? Quanto mais tu tem acesso, consome e entra em contato, conhece as pessoas e, enfim, cria uma rede, isso tudo é muito inspirador e é ilimitado, quer dizer, ele é limitado aos recursos que tu tem, tanto financeiros, de acessos, né? E para manter isso, porque muitas vezes não se produz financeiramente aquilo que é necessário para poder manter, né, a produção e esse estudo, essa busca, essa criação, né, isso é um meio, é um métier de vagabundos, né, que a gente fica pirando, enlouquecendo, tendo ideias e criando, porque de onde é que sai uma canção, né? De onde é que sai um quadro? De onde é que sai uma coreografia? Não tem explicação, né? Sai desse mosto de ideias. E agora, como combater isso? Eu falei no começo que eu sou filho de professor porque eu tenho discussões homéricas com a minha mãe,
ela tem 80 anos, mas é uma pessoa mega lúcida, com uma cabeça fantástica. E hoje ela se dá conta das manipulações quando ela tinha a tua idade, né? Era professora lá, coordenadora pedagógica e tal, do quanto de cima para baixo vem a determinação do que deve ser ensinado e da narrativa que ela deve ser imposta, né? Quando a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente conta uma versão de alguma coisa, né? E não necessariamente é o que de fato aconteceu, e não tem um julgamento de mérito se tu presencia aquilo, mas se tu narra, se tu traz uma história contada, tu está fazendo um julgamento de mérito e uma parcialidade daquilo que tu está contextualizando, no teu caso, para os teus alunos. E isso hoje, enfim, né, do momento histórico que a gente vive, de ter um governo que é determinado mais como direita, né, tendo vindo de 3 governos determinados mais como esquerda, que, na minha opinião, foram todos absolutamente desastrosos, né, estão sendo... Eu sou muito crítico aos dois, né, eu acho que a gente teve... o Lula me enganou no primeiro governo, quer dizer, eu votei nele no primeiro governo, depois ele se revelou, eu acho que foi uma catástrofe, assim. Não que a gente tivesse opção melhor, né? Mas as pessoas acham como eu critico muito os partidos de esquerda, porque tem uma narrativa completamente cartilhesca, completamente panfletária, acham que eu sou de direita, né? Que eu votei no Bolsonaro. Não, eu acho um lixo, né? Eu acho o Bolsonaro um débil mental, só não maior do que a Dilma, porque a Dilma é uma incapacitada, ela não deveria ter sofrido impeachment, na minha opinião, ela tinha que ser interditada porque é uma incapaz, entende? O país caiu na mão de uma pessoa dessas, fez um estrago que fez, e, enfim, a discussão política é uma coisa complicada, né, da gente ter, entendo que as pessoas têm suas visões, mas esses dois lados que dominaram, né, nos últimos, talvez, 20 e poucos anos, toda a parte educacional, toda a parte social, impuseram narrativas, impuseram panfletos e dogmas que estão sendo passados geração após geração depois desse período, e que é muito preocupante porque não pensam, né? Raros são aqueles que conseguem sair do quadradinho e questionar isso. Não, mas para aí, tá, esse negócio, tá, cotas, não cotas, por que então daqui a pouco o que está no meio, ele é o excluído, né? É difícil, é uma discussão complicada, principalmente se levar isso para um ambiente mais amplo, tal, num grupo mais heterogêneo, acaba, os loucos dominam, né? Porque passa a ter uma narrativa de um lado acusando o outro de ser o que é o que estraga, né? E vem cá, e todo mundo que está no meio, hein? Sabe? Todo mundo E tem no uma... meio não é indeciso, isso que é importante ficar claro, né? O no meio é o caminho no meio, quer dizer, isso aí, os budistas que me ajudem, né? O caminho do meio é uma vertente que busca um equilíbrio das coisas, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. A gente tem um movimento, desculpe, só para acabar a ideia ali, eu sei que ia dar uma intervenção, mas uma movimentação toda da esquerda que prega um aumento do Estado, quer dizer, que é absurdo, né? A gente tem no Rio Grande do Sul o Estado que compromete 92% da sua receita para pagar folha, não consegue investir nada, não consegue nada, zero, não tem dinheiro para fazer as coisas, porque é um Estado que ele existe para ele é auto, né, virado para dentro, né? Enquanto que na direita, que gerou uma reação, por isso que a gente teve esse fenômeno esdrúxulo do Bolsonaro, porque foi uma reação muito forte da grande massa do país contra essa coisa que é mais intervencionista, mais pesada, mais forçando a mão do Estado na vida da pessoa, tirando a liberdade do cidadão, né? E por isso que eles tiveram uma força muito grande, estão no governo e provavelmente vão se manter por mais 4 anos depois desse mandato, porque a esquerda não é capaz de fazer uma autocrítica, dizer, não, tudo bem, vamos ver qual é o ponto, né? Qual é o caminho do meio, qual é olha aqui, ó,
e aí eu acho, por mais que eu ache o Bolsonaro um imbecil, ele tem um único mérito, que é ter colocado o Paulo Guedes na economia. Quer dizer, a gente precisa que os negócios funcionem para pagar os impostos, para poder ter o gari, para poder ter as escolas, né, para poder pagar os professores, ainda que mal, mas que, né, pelo menos paguem um pouco os professores. Ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Para tu convencer e aliciar um, um, vamos dar uma estereotipada aqui, tá? Um esquerdalha, 15 minutos. Né? Puta, não, nós vamos ajudar todo mundo, vamos trazer os pobres, nós vamos aumentar o salário dos professores, nós vamos tirar a força da polícia, escola de graça, tudo. Porra, 100%, tô dentro, né? Agora, um liberal, um cara que entende que para fazer tudo isso tem que ter um caminho que venha o recurso para poder subsidiar essas coisas, que passa por uma saúde das empresas, do empreendedorismo das pessoas para poder criar negócios, bandas, lojas, escolas, cursos de história e de filosofia, tu entende? Que os alunos vão pagar. Tudo isso requer um ímpeto do indivíduo que tem que ser protegido do Estado. E isso é uma visão liberal, que eu concordo. E um liberal, para formar, tu não convence ele em 15 minutos. Por que os liberais, em geral, são mais velhos? Né? Porque aquilo que tu falou, o cara lá, o que? Muito louco, tomando todos os tragos preto. Não, depois, puta, ele casa, ele vai ter filho, a mulher já dá um pito que ele chegou bebum, que ele saiu com os amigos, ele tem que no outro dia de manhã abrir a porta que vai virar faxineira, né? E aí a coisa... Então isso o cara vai aprendendo no cotidiano coisas, lições, que vão fazendo contemplar todo esse emaranhado que para tu poder dar escola de graça, para tu poder ter cotas que incluem, para tu poder, enfim, dar sei lá, tudo. De onde é que sai, cara? Quem que paga? Porra, o governo não paga meu aluguel, velho. Entende? Eu sou elite, né? Eu moro em casa própria, porque eu tenho um negócio, e outra, no meio artístico ainda ganhar dinheiro é feio. Então, a gente tem todo um vício e uma demência quase coletiva em vários aspectos que tu, como professor de filosofia, enfim, eu já li muita filosofia na minha vida, gosto, acho que é inspirador. E história, tu consegue conceituar isso e sabe que lá na Prússia, quando inventaram a educação formal, qual foi o objetivo? Foi um déspota que pegou e disse, olha aqui, ó, não, é só o seguinte, eu tenho que ter os caras na mão, porque senão daqui a pouco eles se revoltam, eles vão vir aqui, vão cortar minha cabeça, então já sei, eu vou pegar, vou fazer uma coisa que vai ser obrigado, aí eles vão ter que todo dia botar os filhos lá e eu vou ensinar. Vai ter o padre, meu faixa, vai ter o outro juiz que é meu faixa e tal, e vão ensinar para as crianças desde pequenininho que o rei é o super cara, parará. Continua até hoje. O nome disso que você falou agora, nesse tempão que você falou, é lucidez, né? É verdade. É verdade, porque quando olham pra gente, professor de história, filosofia, tem todo um estereótipo também. Tem. E tem uma frase da Revolução Russa, que eu gosto. Da Unicamp, então, né? Que é assim, todo o liberal, ele se torna um conservador a partir do seu primeiro dia de governo, né? Porque aí ele vai querer conservar aquilo que ele tá fazendo. Que é exatamente o que você está falando e é perfeito. Né? É uma base, eu acho que eu me encaixo, por exemplo, numa base mais anarquista, né? Uma coisa meio Henry David Thoreau ali, na desobediência civil. Então vamos analisar cada caso. Porra, então, eu sou um puta desobediente civil, cara, né? Thoreau, ele fala, inclusive, assim, o melhor governo é aquele que governa menos, aquele que escuta a sua população sempre, e não só nas eleições, né? E aí, só para complementar, desculpa, os gregos, eles às vezes criticavam a democracia. A democracia é o melhor sistema, isso é inegável, eu quero continuar vivendo uma democracia, mas quando a maioria escolhe algo ruim, ele não se torna bom só porque a maioria escolheu. Né? Nós já erramos com Lula, erramos com a Dilma e seguimos errando por falta de opção.
Isso é o nosso, né, ao contrário do que o Lula falou, a gente é vira-lata mesmo, entende? A gente tem uma massa, né, da população que, né, largou lá uma cesta, os caras estão indo, foda-se o resto, largou uma boca, eles estão dentro. E quanto à democracia, cara, eu concordo contigo, assim, mas eu vejo que a gente tem algo no horizonte, cara. Não, né, não estou falando do Bolsonaro e da ameaça militar, isso aí não acho completamente desprovido de possibilidade, mas algo que é um modelo híbrido chinês, cara, com o modelo das corporações, cara, que, enfim, um pouco ficção científica, mas eu acho que a gente, muito em breve, talvez nos próximos 20 anos, a gente já veja, talvez menos, o primeiro modelo de cidade-estado, né? Não Liechtenstein, mas cidade-estado nem Vaticano, né? Cidade-estado privado, Muito bom. privado, né? Que é algo que eu entendo que com a força que corporações do tamanho da época que são os bonzinhos, né? Hoje que a gurizada toda ama, que para mim são os grandes vilões, quer dizer, o Steve Jobs para mim é o demônio, ele que fudeu com a música. Eu acho que daqui a pouco o cara vai ter uma Apple Town, sabe? Que vai ter uma exceção jurisdicional do Estado democrático de direito que a gente conhece, que os caras vão ter uma legislação como se fosse uma convenção de condomínio, mas enfim, com força de lei dentro daquele perímetro, e que as pessoas vão poder ir para lá, quer dizer, compram uma casa lá, que já vai vir todo no kit, né, da maçã, e isso vão ser bolsões, né, que vão rolar, e aí, enfim, as disparidades e o grande tema do século 20 para 21, que é a desigualdade, né, que é um grande discurso também, muitas vezes abordado de forma muito superficial, porque o que não interessa a desigualdade em si, interessa o cara que tem muito, né, pegar o ícone lá, o Bezos, né, e tal, essa turma toda, com o pobre coitado, e olha só quantos milhões de vezes e tal. Mas do deputado que ganha 50 mil para o juiz, né, para o cara que ganha 2 mil, isso é desigualdade, né? E então eu acho que isso vai vir, a gente tem um novo modelo que vai ser criado, cara, que não é democracia, que não é ditadura, que não é a mão forte da China, que é um modelo híbrido também. Enfim, acho que a gente vai observar isso aí no futuro próximo. A última canção, né, muito bela, sincera, por sinal, você claramente fez para o Júpiter, né, a quem eu respeito muito, né, e infelizmente é um estereótipo muito negativo em relação ao Júpiter, e me entristece muito isso, por conta de algumas entrevistas, né, em um período em que ele já estava debilitado e com muito excesso. E isso, na minha opinião, nada reflete a genialidade do Flávio, né? E assim como na música você cita que várias pessoas ao lado dele se divertiam com aquilo, né? Eu queria que você dissesse como você analisa, né, o Júpiter, né? Tem uma música dele, a Marchinha, que ele fala que em 2020 ele seria revisitado, né? E etc. Como que você analisa essa situação, né? O como ele é visto hoje, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu acho que talvez aí no Rio Grande do Sul ele seja mais respeitado do que é aqui, né? Como que você analisa isso? O Flávio, enfim, virou um ícone um pouco pelo personagem que ele criou, né? Que ele vestia aquele personagem. Comigo sempre foi o Flávio, né? O mesmo cara, né? De sempre, a vida inteira, mesmo nos momentos que ele estava mais delirante, assim, ele cuidava sempre quando me encontrava de não estar demais, né? Porque ele sabia que eu não curtia quando ele estava além do ponto, porque as coisas ele não conseguia acompanhar. Então, é um cara, enfim, provavelmente o cara mais talentoso que eu já trabalhei artisticamente em termos de composição, né? Sem dúvida. E não sei, cara.
a gente tinha um projeto há muitos anos, né, de fazer um álbum de dupla, né, na onda meio Simon Garfunkel, assim, que a gente curtia muito, né, cantando duas vozes, violões, e um pouco essa canção que está no Borderline ali, aquele registro, né, no final, era uma primeira composição que a gente estava fazendo para esse álbum, né, e por sorte eu registrei ali, enfim, não imaginava que logo em seguida ele ia falecer. Mas, cara, o Flávio é uma figura brilhante que derrapou na curva, né? Ali a música fala literalmente, eu tentei ajudar ele, né? Tentei pegar ele pela mão, né? O último encontro que a gente teve, que ele foi lá, cara, ele, né? Foi tipo uma despedida, assim, eu digo, Flávio, eu te tiro de onde tu tá, sabe? Se tu concordar, cara, eu te tiro do inferno, né? E porque ele sempre vinha, né? Ele me tinha um pouco como um porto seguro, né? E ele, cara, agora o bilhete que eu comprei é só de ida, né? E, enfim, é isso. É isso. Queria te parabenizar pelo álbum, né? Eu realmente ouvi inteiro. Acho que dá para perceber que eu fiz aí uma pesquisa a fundo. Realmente ouço do meu carro os seus discos, do Júpiter também. Queria agradecer muito, né? De verdade, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, por passar até um pouquinho do tempo com a gente aqui. E conforme eu disse, você é um dos artistas que eu mais ouço, né? Mais vejo assim aquela pinta de artista mesmo, não de produto, né? Aquele negócio que você ouve e você pega o disco e fala assim, eu vou ver o que esse cara tá falando, o como ele tá tocando, as camadas e etc. Então, muito honrado de verdade de ter conversado com você nesses 48 minutos. Legal, obrigado, Rafael. Bacana bater um papo assim mais, né? Relax, mais filosófico um pouco. É bacana porque toda a parte de composição e de criação artística, ela passa por esse universo, né? Ela passa pela coisa intangível, pelas coisas que estão no ar, que daqui a pouco tu consegue buscar uma aqui, a outra ali e traduzir em letra e música, e que outras pessoas, em outro lugar, em outro espaço, em outro tempo, eventualmente vão se conectar e vibrar naquela mesma frequência, né? E o mais bacana é poder tá falando sobre isso e na esperança de que mais pessoas conheçam as minhas canções e que sejam boas na vida dessa pessoa que vai conhecer meu trabalho, curtir minhas músicas, porque na real, que nem uma vez falando com a... Como é que é o nome da menina do Pato Fu? Esqueci a... Fernanda Takai. Fernanda Takai. Tava com ela, não me lembro onde que a gente estava, num festival, num show, que música, cara, se faz para transformar o mundo num lugar melhor, né? Então, esse é o sentido de fazer música. Então é isso, né? Se as canções que eu faço inspirarem as pessoas e transformar a vida delas e o mundo delas melhor, cara, missão cumprida. E Ney, se você vier para São Paulo fazer algum show, por favor, me convide para ir com você a um bar em Júpiter. Muito honrado. Okay. Maravilha, cara, com certeza. Obrigado de coração. Galera, conversei aqui com Ney Vansória, um prazer enorme. Valeu, obrigado, Rafael, grande abraço e até mais, cara. Ney, muito obrigado. Tchau, tchau.